Um posicionamento também pode ser sinônimo de tese, ou seja, é aquilo que se defende em relação ao tema. Como foi dito, o ideal é que apareça logo nas primeiras linhas, sempre acompanhada de uma introdução que cumpra um papel de abrir ou apresentar as discussões iniciais do tema. 9. Em que parágrafo está a introdução do artigo de opinião de Rodrigo Borges Delfim? Quem navega pelas redes sociais certamente já viu posts ou sites com frases alarmistas e apocalípticas dizendo que o Brasil sofre uma invasão estrangeira ou que forasteiros vão roubar os empregos e as escolas de nossos filhos. Tudo isso, veja bem, em um país constituído basicamente por imigrantes. Esse é apenas um exemplo da esquizofrenia que toma conta de parte da sociedade brasileira quando ouve falar ou pensa em opinar sobre imigração. Ela é criada basicamente por uma mistura de falta de conhecimento com preconceitos, temperada com algumas doses de preguiça em buscar fontes de informação confiáveis. Tudo isso amplificado pela cobertura deficiente que o tema em geral recebe da mídia, superficial e que oscila entre algo que soa como curioso em algumas pautas e que reproduz os mesmos estereótipos já presentes na sociedade. 10. Que estratégia Rodrigo Borges Delfim utilizou em sua introdução? Declaração. Trata-se de uma estratégia em que se afirma, declara algo forte sobre o tema. Definição. Trata-se de uma estratégia em que se define o que é o tema com base em materiais de referências, dicionários, enciclopédias, etc. Referência histórica. Trata-se de uma estratégia em que são apresentados fatos históricos ou linhas do tempo ligados ao tema. Citação direta. Trata-se de uma estratégia em que se reproduz, literalmente, a frase dita ou escrita por alguém,
desde que esteja relacionada ao tema. Citação indireta. Trata-se de uma estratégia em que se reproduz, mas não literalmente, a frase dita ou escrita por alguém, podendo modificá-la ou ajustando parte dela, desde que esteja relacionada ao tema. Comparação. Trata-se de uma estratégia em que se compara o tema proposto e outros. Frases nominais. Trata-se de uma estratégia em que se inicia o texto com nomes, substantivos ou adjetivos, ou palavras que remetam ao tema que será discutido.